Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje vamos refletir sobre um tema muito importante. A lei era difícil de ser guardada. Um tema que nos ajuda a entender melhor o plano de Deus, a obra de Cristo e a graça que hoje nos alcança. Mas antes de começarmos, vamos orar juntos para dar início ao nosso devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigado pela vida, pela juventude, pela oportunidade de aprender mais da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nesta hora, abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração e nos mostra a grandeza da tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de adultos está em Atos, capítulo 15, versículo 10. Está escrito assim: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Oh, Jesus, que palavra forte! Meus irmãos, esse versículo faz parte de um momento muito importante na história da igreja primitiva. O apóstolo Pedro estava participando do concílio em Jerusalém, onde os líderes estavam discutindo se os novos convertidos gentios deveriam guardar toda a lei de Moisés, incluindo a circuncisão e os costumes judaicos. Alguns queriam impor aos novos discípulos aquilo que, na prática, nem mesmo os judeus conseguiam cumprir totalmente. Pedro então se levanta e fala: por que colocar um jugo sobre eles que nem nós conseguimos suportar? Aqui ele reconhece uma realidade. A lei era santa, justa e boa, mas o homem, por causa do pecado, não tinha condições de cumpri-la plenamente. E é justamente por isto que Jesus veio, para trazer graça, perdão e salvação. Meus queridos jovens, precisamos entender algo fundamental. A lei nunca foi capaz de salvar ninguém. A lei mostrava o que era certo e errado, mas não dava força para o homem vencer o pecado. Era como um espelho que mostrava a sujeira, mas não podia limpar. Paulo escreve em Romanos, capítulo 3, versículo 20: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei revela a santidade de Deus e a falha do homem. O problema não estava na lei, mas na nossa incapacidade de cumpri-la. Pense nisso. Havia mais de 600 mandamentos na lei judaica. Além dos 10 mandamentos, havia normas sobre alimentação, festas, pureza, sacrifícios. Guardar tudo isso era humanamente impossível. Por isso o apóstolo Tiago disse em Tiago capítulo 2, versículo 10: Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha, meus irmãos, como isso era sério. Se alguém quebrasse apenas um mandamento, já era considerado culpado de toda a lei. Isso mostra como o perdão de Deus é perfeito e como o ser humano, por si só, não consegue atingi-lo. É aqui que está a beleza do Evangelho. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Ele disse em Mateus, capítulo 5, versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas.
Não vi abrogar, mas cumpri. Ele viveu sem pecado, venceu onde todos falharam, e através dele recebemos a graça que nos liberta. E o que isso significa para nós que somos jovens hoje? Significa que não precisamos viver debaixo de um peso impossível de carregar. Muitos jovens vivem esmagados pela culpa, tentando ser perfeitos para Deus. Pensam, eu não posso errar, senão Deus não vai me amar. Outros até desanimam na fé porque sentem que nunca estarão à altura. Mas a palavra nos ensina que não é pela força do nosso braço, não é pelas nossas obras, é pela graça de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Claro que isso não significa viver de qualquer jeito. A graça não é uma permissão para pecar, mas é o poder de Deus que nos capacita a viver em santidade. O Espírito Santo habita em nós e nos dá força para vencer aquilo que antes era impossível. Vamos trazer isso para situações do dia a dia. Quando você luta contra a tentação da pornografia, da mentira ou das más companhias, não é pela sua própria força que você vence. É pelo poder do Espírito Santo em você. Quando você sente vontade de desistir porque acha que erra demais, lembre-se, a graça de Deus te levanta e te dá uma nova chance. Quando alguém tenta impor regras pesadas que não estão na Bíblia, lembre-se de que a salvação não é por obras, mas pelo sangue de Jesus. Jovens, eu quero lhes dizer hoje, não carregue o peso que Cristo já levou na cruz por você. A lei era um jugo pesado, mas Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias! Isso significa que em Cristo há descanso, há alívio, há liberdade. Onde a lei condenava, a graça perdoa. Onde a lei apontava a falha, a graça aponta a cruz. O apóstolo Paulo experimentou isso. Ele foi criado como fariseu, conhecedor da lei, e chegou a dizer em Filipenses 3 que quando a justiça da lei era irrepreensível, quanto a justiça da lei, ele era irrepreensível. Mas ele reconheceu que tudo isso não tinha valor diante da graça de Cristo. Ele declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E é isso que você precisa guardar no coração, jovem. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo já fez por nós. Agora eu quero que você pense sobre a sua vida. Será que você tem vivido debaixo de um peso que não precisa carregar? Será que você tem se cobrado perfeição a ponto de sentir indigno do amor de Deus? Talvez você até pense, eu não consigo ser crente de verdade. Mas eu quero lhe dizer, ninguém consegue sozinho. É por isso que precisamos da graça. A graça de Jesus nos sustenta, nos levanta e nos capacita a viver como filhos de Deus.
Hoje o Senhor está chamando você para descansar na obra da cruz. Ele está dizendo: filho, filha, eu já paguei o preço, eu já cumpri a lei por você. Agora viva a liberdade que eu conquistei. Se renda a Ele. Deixe o Espírito Santo encher a sua vida. Não vive na escravidão da culpa, mas viva na liberdade da graça. Aleluias. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra que nos mostrou que a lei era pesada e impossível de ser guardada, mas em Cristo temos a graça. Obrigado, Senhor, porque não precisamos viver esmagados pela culpa, mas podemos descansar no sacrifício perfeito de Jesus. Eu oro, meu Pai amado, por cada jovem que me acompanha agora. Senhor, visita corações que estão cansados, levanta aqueles que pensam em desistir, enche com o teu Espírito Santo os que estão buscando forças. Liberta da escravidão do pecado, da vitória sobre as tentações, mostra que em ti há perdão e uma nova vida. Abençoa as famílias, os estudos, os sonhos e o futuro de cada jovem. Que todos vivam para a glória do teu nome. Eu declaro bênção, paz e alegria em Cristo sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus jovens. Que bênção foi estarmos juntos nesse devocional. Lembre-se, a lei era difícil de ser guardada, mas em Cristo temos graça, perdão e liberdade. Viva com alegria e coragem, sabendo que Jesus já venceu por você. Não perca o próximo devocional da nossa série. Compartilhe este vídeo, convide outros jovens e vamos juntos crescer na presença de Deus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional.